Eu escrevi uma coluna na Folha hoje. Meninos, eu vou esse set aqui, eu vou fazer eu mesmo uma síntese. Eu tava com esse contrato nas mãos, aí hackearam meu blog, não consegui botar tempo, outros botaram de mim, mas de qualquer modo eu fiz minha coluna. O Ministério Público, a Lava Jato, fez uma coisa absolutamente indecente, absolutamente inacreditável. O contrato está lá no meu blog, tem link para o contrato, portanto, eu não tenho interesse nenhum em distorcer absolutamente nada. Leiam o contrato. Você destacou, inclusive. Eu Destaquei o trecho. Consiste no seguinte: a Petrobras foi multada nos Estados Unidos pelo órgão que regula lá as empresas que têm ações em bolsa nos Estados Unidos. E também pelo Departamento de Justiça. Tá? Esta multa dava 800 e poucos milhões de dólares. Milhões de dólares. A Lava Jato fez um acordo com esses dois entes americanos para que 60%, para que 80% melhor, desta multa, 600 e tantos milhões de dólares, fossem pagos no Brasil. Então, em vez de pagar, em vez da Petrobras tirar 800 milhões de dólares do seu caixa e pagar nos Estados Unidos, falar assim, por que não? Vamos fazer um acordo e a Petrobras paga 80% desse valor correspondente no Brasil. Os 20% paga aqui mesmo. Ao Tesouro Americano. Ao Tesouro Americano. Só que o Deltan Dallagnol fez o quê? Comandou um acordo da seguinte ordem: desses 600 e tantos milhões que vem para o Brasil, 80% dos 800 milhões, correspondente a 2,5 bilhões de reais, 50% desses 2,5 bilhões, 1,25 bilhão, 1 bilhão 250 milhões, ficarão reservados, 50% ficarão reservados para eventuais ações judiciais de acionistas da Petrobras que se sintam prejudicados. E outras ações de reparação. Tá correto? Tá correto. Não há problema. E os outros 150, e os outros 50%? 1 bilhão 250 milhões. O Dallagnol decidiu, junto com a turminha da Lava Jato, criar uma fundação de direito privado, portanto, uma entidade privada, para gerir esse dinheiro. Dinheiro da Petrobras, 1 bilhão 250 milhões. Esse dinheiro vai constituir uma fundação de direito privado que vai gerir a grana. Lógico, sob a supervisão e o comando daquilo que está lá no contrato, que ele chama Ministério Público no Paraná e Ministério Público do Paraná. Isto é, o Ministério Público Federal, a seção do Paraná, e o Ministério Público Estadual do Paraná. Sendo que esses entes não existem, existe Ministério Público. Isso está na minha coluna da Folha de hoje. Um escândalo, um escárnio. A Lava Jato decidiu privatizar o Estado brasileiro. Sabe quanto dinheiro a Lava Jato recuperou para a Petrobras até agora? Pouco mais de 2,5 bilhões. E vai ficar com metade. O correspondente é metade. Aí uma nota porca, uma nota feita para enganar trouxa, diz assim, está havendo confusão porque esse dinheiro não vai ficar com o Ministério Público. Só faltava, né? Oficialmente não é do Ministério Público, é pior, é de uma fundação privada. Mas calma, que isso não é tudo. Isso não é tudo. No acordo está escrito o seguinte: ou é assim, ou o dinheiro fica com uma fundação privada, ou fica tudo nos Estados Unidos. Deixando claro que a legislação brasileira, que o judiciário brasileiro não pode ter interferência nenhuma nisso. Se isso passar pelo Supremo,
o Supremo pode fechar as portas. Aí nessa nota eles elencam um monte de entidades da sociedade civil que comporiam o comando da fundação, dizendo, olha, mas eles só vão praticar o bem. É mesmo? Dinheiro sai do caixa da Petrobras, uma empresa de economia mista, e vai para uma fundação privada. Atenção! Princípio da administração. O seu Dallagnol é funcionário público. Todos os procuradores são funcionários públicos. Funcionário público faz só aquilo que a lei permite. Eu, cidadão, posso fazer, senhor Fábio, tudo que a lei não proíbe. A lei proíbe? Não, eu posso fazer. Não quer dizer que eu deva fazer. Sim. É a velha história do decoro. Tem algum lugar que proíbe? É proibido soltar pum no elevador. Não tem lei. Mas você não deve. Lei proíbe tirar catota do nariz em público. Não tem, mas não faça. Lei proíbe divulgar filme pornô. Aí já tem lei. Tem lei. Aí tem lei. Aí é crime mesmo. Sim. Se você é funcionário público, então... Então, eu, cidadão, você, cidadão que está me ouvindo, você, cidadã, não é cidadona? Não. Cidadã, vocês façam tudo que a lei... Não, façam não. Vocês podem fazer tudo que a lei não proíbe. Eu não recomendo. Eu recomendo que você siga São Paulo. Posso tudo, mas nem tudo me convém. Agora, o funcionário público só pode fazer o que a lei prevê. Eu quero saber onde está escrito que o Ministério Público pode criar fundação de direito privado. Onde está escrito isso? Vocês estão tomando um dinheiro da Petrobras. Fazendo carinha de anjo. E sabe por que fazem isso? Porque são ousados, porque a imprensa fica de joelhos para a Lava Jato. Não importa o que ela faça. Esses caras já inventaram o seu próprio direito penal. Que tem o direito penal de Curitiba. Esses caras já inventaram as suas próprias regras de investigação. Esses caras já botaram um dos seus como ministro da Justiça, hoje o homem mais poderoso do Brasil, e ele quer ser ainda mais poderoso porque ele quer ter a Procuradoria-Geral da República. Falta que eles tenham a presidência da República. Vai ter candidato, fiquem certos. E olhe, e com uma fundação privada como essa, hein? Venham cá, o Ministério Público investiga crime, pune criminosos, denuncia criminosos, ou o Ministério Público atua como caçadores de recompensa? Como nos filmes do Tarantino, de Django, Os Oito Odiados. Ou é uma coisa também, ficando em Tarantino, Cães de Aluguel? Aí já é sobre a máfia, né? Sim. Aliás, qualquer saída, seja... Você sabe quando eu vi Cães de Aluguel? Eu até botei a última cena de Cães de Aluguel no meu blog e achei, consegui achar. O frame mesmo. Uhum. Cães de Aluguel, vocês lembram? Morre todo mundo, Todo menos mundo. um. Ai, não pode ficar lá. Menos falar, um. spoiler. Não, é tão spoiler, antigo. spoiler de Cães de Aluguel. Morre todo mundo, menos um. Um sujeito de terninho Sim. que sai com uma maleta de dinheiro. A hora do tiroteio ele tá escondido. Um atirando no outro, um atirando Não, é no sim. outro. Todo mundo morre. E o espertinho? E aí, quando eu vi esse filme, eu falei, o Tarantino ainda fará um filme em que todo mundo morre no final. Porque ele adora, é uma sangueira, é o esteta do sangue. amo. Né? Adoro. Eu gosto das músicas, a trilha sonora do filme. Sim, sensacional acho geniais. também. Os filmes, o Jeffs, meu amigo especialista em cinema, não gosta da minha leitura de Tarantino, mas para mim é tem muito extrato de tomate o filme. Né? Mas de qualquer modo, quando eu vi o Cães de Aluguel, eu disse, o Tarantino ainda fará o filme que todo mundo morre no final. E aí ele fez Os Oito Odiados. Os Oito Odiados, de fato, Nossa, ali é... não sobra ninguém. Não. Eu não sei se com essa coisa do Ministério Público com o Brasil vai ser um final Cães de Aluguel, em que na cena final um sujeitinho de terno foge com a mala de dinheiro,
ou se vai ser os 8 odiados. Todo mundo morre no final e o país vai para a latrina. Este acordo não pode prosperar. Este acordo é uma vergonha. Este acordo é uma fraude moral. E os senhores procuradores não têm autoridade para fazer aquilo, ou me digam onde está na lei que eles podem fazer aquilo. Espero que a ficha da imprensa caia. Ah, agora toda investigação que a Lava Jato fizer, então vai ser errada? Não! Estou pregando que essas pessoas se comportem dentro da lei, como todo mundo deve se comportar, dentro da lei. Ora, bolas. Está na minha coluna na Folha de hoje. Tá? Daleão não gosta das coisas que eu escrevo. Love pra ele. Respeite a lei, rapaz. Aliás, um videozinho seu, de bonezinho, com fone de ouvido, andando como se fosse um garoto fazendo malvadezas. Ah! Decoro. Não é proibido, mas precisa ter decoro.